Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, a psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E hoje nós iniciamos o capítulo 23, que se chama Saber Ouvir. É o momento em que o André Luiz ele tinha conversado longamente ali sozinho com a dona Laura, né? Já que o filho dela, o Lísias, havia saído com a namorada e com alguns amigos. Então falaram muito, né? Falaram sobre a questão, como a família, né, e nosso lar, a questão da moradia, bônus horas, enfim. Falaram muito, trocaram muitas informações que foi de grande aprendizado para o André Luiz. E aqui então, Lísias, o filho, chega com os amigos e o André Luiz diz: intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios. Sítios aqui, locais, né? Ainda não viu o luar desses locais. Lembrando que Nosso Lar é uma colônia portuguesa, então eles usam várias expressões que são ali bem específicas de Portugal, né? Sítios, se referindo a local, o banheiro às vezes falam casa de banho, né? Então Lísias convida ele para que ele possa ali ver o luar. A dona da casa, né, dona Laura, entrou em conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lísias fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre as grandes árvores, eu ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias, né, de prodigiosa beleza, enfeitavam uma paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, né, encheu ali os pulmões de ar, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso em todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. De Sartre, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Então vejam aqui dois pontos bem interessantes, que é a contemplação ali da noite, da natureza, né? Trazendo aqui para a nossa realidade na Terra, quantas vezes nós temos o hábito de, mais do que ver, mais do que observar, de contemplar, ou seja, de fixar ali a nossa atenção e apreciarmos, né, e percebermos a grandeza da natureza. Às vezes a gente tem ali o sonho de ter um quadro de um pintor famoso, de uma foto ali tão bonita, mas parece óbvio, mas é interessante lembrar que essas fotos, esse quadro é a manifestação, é a reprodução de uma cena da natureza. E que tantas vezes temos isso de graça ali aos nossos olhos, mas na correria da vida, na agitação da nossa mente, a gente não para observar, né? Então é um exercício interessante aí para todos nós, observar ali detalhes, né? Observar ali um pôr do sol, né? Um céu ali azul, porque às vezes a gente não tem nem o hábito de olhar para cima, né? Tamanha é a nossa correria ali do dia a dia. Um ponto que já abordamos algumas vezes aqui, que é a questão de fato estarmos presentes naquele momento. Então talvez ali eu veja um pôr do sol, mas eu estou mais preocupado em tirar uma foto e postar do que aproveitar ali aquele momento.
Eu posso ir numa cachoeira e, ao invés de ter aquela sensação tão boa de entrar ali debaixo, sentir aquela água que revigora, não é? Às vezes, ao invés de fazer isso, eu também estou mais preocupado em tirar uma foto da cachoeira para dizer, eu estive aqui. Mas às vezes estive ali, registrei, né? Postei, mas eu não senti ali a beleza do lugar, a energia do lugar, né? Como foi dito, não senti o prazer que é entrar ali naquela água, né? que tão bem faz ali depois que a gente sai. Então, é um convite aqui para todos nós, para que a gente olhe, perceba, contemple, agradeça, sinta ali essas belezas que a natureza ali nos oferece. E outra questão é que o Lísias diz que há um compromisso ali no nosso lar de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Vejam que interessante isso. Eles combinaram, eles alinharam que nós vamos evitar pensamentos difíceis, nós vamos evitar pensamentos que são contrários ao bem. Então, com isso, eles conseguem, como ele diz, ter uma prece perene, permanente, um sentimento, uma sensação bastante agradável pela união desses pensamentos ali no bem. E também uma reflexão interessante para nós. Qual é o teor dos nossos pensamentos? O que pensamos ao longo de um dia? O que nos move? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas intenções? E é muito interessante essa análise porque a qualidade e o teor dos pensamentos nos ajuda a nos conhecermos, a sabermos de fato quem nós somos. E também é muito natural que nessa análise nós nos deparemos com pensamentos que talvez não sejam os melhores, que sejam pensamentos difíceis, que sejam pensamentos às vezes de mágoa, de rancor, de raiva, de impaciência, de tristeza, de decepção. Mas é importante ali essa constatação para que, detectando quais são esses pensamentos, a gente consiga gradativamente, aos poucos, ir mudando o teor desses pensamentos. Seja pela reflexão, seja pela leitura de um bom livro, de coisas saudáveis, um bom filme, uma boa conversa. Então, aos poucos, nós temos aí essa meta também, esse objetivo, esse propósito de melhorarmos ali a qualidade dos nossos pensamentos. Se ainda não temos a condição de termos só pensamentos bons, se a gente perceber a hora que eles chegam e a gente tentar não alimentar esses pensamentos, já vai ser um grande passo, né? Então eu posso não evitar ali de ter um pensamento às vezes difícil, de impaciência, de raiva, né? De inveja, mas se eu analisar esses pensamentos, opa, peraí, né? Por que eu estou tendo inveja de alguém? Por que eu estou com essa mágoa de alguém? Por que essa impaciência, essa ansiedade tão grande? Aonde que vai me levar? E perguntar a nós mesmos, será que tem alguma coisa de tão grave acontecendo? Será que essa é uma questão que eu não devo ali ter um pouco mais de paciência? Porque senão nós vamos destruindo ali as nossas células, né, físicas, gerando desequilíbrios emocionais ou espirituais. Então essa análise desse teor do pensamento é um bom exercício, né? Então por isso que o Lísias fala que a reunião desses pensamentos lá do outro lado torna a prece quase perene, quase constante, né? E daí nascem as vibrações de paz que eles estão observando, que eles estão sentindo. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, né, o André Luiz continua, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado, né, colocado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Então encontraram um aparelhinho ali que se assemelhava muito ao nosso rádio aqui na Terra, né? Aguçou minha curiosidade. Que iremos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, Lísias esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta,
Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da Terra. Mas há recurso, perguntei, para recolher emissões da Terra? Temos condições de termos notícias, captarmos o que está acontecendo lá na Terra, aqui, em nosso lar? O André Luiz pergunta. Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema da nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, os ensinamentos elevados, vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Então veja, ele deixa claro aqui que a prioridade das informações, desses aparelhos de recepção, eles vão captar o quê? Programação do serviço necessário, ou seja, talvez ali um cronograma das atividades, das atribuições de cada um, os horários, a dinâmica do trabalho, as notas da espiritualidade superior, os ensinamentos, ou seja, os ensinamentos da governadoria, dos ministros da união divina, tudo isso é captado então nesse aparelho. E que isso, ele fala, está muito acima de qualquer cogitação daquilo que acontece aqui na Terra. A observação era justa, André Luiz, mas habituado ao apego doméstico, perguntei de pronto, será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Uma curiosidade muito natural, Estando do outro lado, nós queremos saber, e aí, o que está acontecendo na Terra? Como estão nossos pais, os filhos, os amigos? O que tem acontecido por lá, como eles estão? E aí, o Lísias diz, já esperava essa pergunta. Nos ciclos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família nos isolamos frequentemente no cadinho do sangue, esquecemos o resto das obrigações. Ou seja, em família nós acabamos nos isolando ali naquele grupo, fazemos tudo às vezes pela família, mas esquecemos do que está ao nosso entorno, do que está do lado, presos ali somente aos nossos laços consanguíneos. E quanta coisa acontece ao nosso redor que pede ali o nosso olhar, a nossa ajuda, mas às vezes nos fechamos ali dentro do nosso círculo familiar. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamos-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Então veja, nós ensinamos os princípios de fraternidade para todo mundo, falamos da importância da união das pessoas, que o mundo está difícil, está individualista, mas chegado ali o momento do testemunho, da nossa atitude, da nossa ação, nós somos solidários apenas com os nossos familiares, ele diz. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades, sanar as injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias dos parentes. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então vejam que antes, há 2 séculos atrás, aqui desse relato, o Lísias diz que o contato ali com a terra, com as notícias, eram muito constantes. Mas aqui fala que haviam boatos assustadores que perturbavam as atividades em geral.
Ou seja, eles recebiam tantas notícias da terra que isso começou a perturbar ali o nosso lar. Então imagina alguém, se estamos do outro lado em nosso lar, e aqui da terra sabemos que está acontecendo coisas difíceis com o familiar. Ele vai falar sobre isso em detalhes, um filho que foi preso, uma pessoa muito querida que está gravemente doente. Será que nós teríamos o equilíbrio necessário, a condição para que aquilo não nos abalasse? Porque um espírito equilibrado, muito maduro, ele saberia dessas situações e iria fazer a prece, ajudar dentro da sua possibilidade, né? Mas nós ainda não temos isso. Então, essa troca de informações, esse intercâmbio, ela era muito intensa e eles perceberam que isso era altamente perturbador, porque as notícias que chegavam do outro lado, em nosso lar, criavam ali toda essa sensação, esse sentimento difícil de pânico, de preocupação, que não ajudavam nem a eles do outro lado, nem aqueles que estavam aqui na terra. Porque ele diz que o ex-governador dessa época, era talvez excessivamente tolerante. Então veja, tudo que na vida é equilíbrio. Temos que ser tolerantes? Sim. Mas o excesso, a permissividade, isso é prejudicial. É como um pai ali em relação ao filho. Há momentos em que temos que ser tolerantes e há momentos que não vamos ser tolerantes. Falar, o sim é sim, o não é não, isso pode, isso não pode. Então, quantas vezes por excesso ali de tolerância, né, por excesso de flexibilidade, a gente deixa ali um filho fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, né? No fundo, a gente está às vezes mais preocupado com a nossa consciência e não perdermos o amor de um filho e não contrariá-lo, mas eu estou cedendo tudo e eu estou prejudicando a formação e a educação dele, né? Mas mais uma vez, às vezes a gente faz tudo pelo outro, muito mais para garantir o afeto do outro, garantir a aprovação do outro, do que propriamente para ajudar essa pessoa. Porque ajudar alguém significa estar do lado, apoiando, muitos momentos de sim, mas há momentos de não, né? Sobretudo se são pessoas que estão ali sobre a nossa tutela, sobre o nosso cuidado que Deus confiou para ajudar esses espíritos, né? Mas nós continuamos na próxima semana esse capítulo que é bem interessante. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.